Olá, eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Imunologia e Inflamação, e hoje eu vim apresentar o meu PIBIC intitulado Avaliação do impacto da redução da síntese de colesterol em fatores de virulência no contexto e infecção neuronal com Zika vírus. Então, o que é o Zika? O Zika é um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a chikungunya. É um vírus de RNA de senso positivo, ou seja, sua fita é idêntica ao RNA mensageiro viral, pertencente à família Flaviviridae e do gênero Flavivírus. A infecção ocorre quando a fêmea do inseto pica uma pessoa com vírus e depois se alimenta do sangue de outro que não tem. Diversos surtos e epidemias do vírus foram notificados a partir de 2007, com destaque do surto em 2015 no Brasil. Uma observação importante é que os macacos não transmitem o Zika. Na verdade, eles adoecem e morrem como os humanos, sendo, na verdade, então, um importante sinalizador da presença do vírus na região. Os sintomas vão desde sintomas leves até impactos no sistema nervoso central, sendo necessária a confirmação biológica por exames de sangue. Há um aumento notável no caso de arbovirose no Brasil, e vista a ausência de vacinas e antivirais, é necessária uma busca por meios de reduzir esse impacto na saúde pública. O tropismo do vírus Zika ao sistema nervoso central, ou seja, sua aptidão em infectar esse tipo de célula específico, é conhecido por ocasionar a apoptose das células progenitoras neuronais de neonatos, gerando microcefalias em filhos de mãe infectadas com Zika vírus. Então, apesar de pouco documentado e explorado, existem também danos neurológicos associados à infecção com Zika vírus em adultos. Então, os vírus, como os parasitas intracelulares obrigatórios, eles requerem o sequestro da maquinaria celular a fim de se autorreplicarem, assim, inibindo ou estimulando diferentes vias metabólicas. Então, o metabolismo de glicose representa um ponto central de controle metabólico e regulação no corpo, impactando diversas vias através da função energéticas, e ainda foi observado que a modulação dessa via poderia influenciar no curso da infecção viral. Então, como a modulação do metabolismo lipídico poderia impactar no curso da infecção com Zika vírus no contexto neuronal? A molécula de colesterol influencia na fluidez e organização da membrana plasmática, além de ser um precursor de hormônios esteroidais e de vitaminas. Foi demonstrado como um agente capaz também de influenciar no curso da infecção. No caso do vírus da dengue, a redução de colesterol resultou também em uma menor entrada viral. Então, as estatinas, como agentes hipolimiantes, levam a uma redução do colesterol tecidual e um aumento na expressão de receptores LDL. Então, na infecção com Zika vírus, a redução da síntese do colesterol via estatina poderia, então, diminuir a entrada viral e também a menor geração de partículas virais. Então, nesse sentido, vem sendo estudado se as estatinas poderiam ter algum efeito no contexto de infecção viral. E já a metformina, um fármaco utilizado para o tratamento de diabetes tipo 2, também tem efeitos hipocolesteremiantes. Então, a metformina é capaz de influenciar na expressão de enzimas da via de síntese de colesterol através do fator de transcrição SRP2. Então, o tratamento com metformina demonstrou efeitos antivirais contra os flavivírus, no caso do dengue, na dengue, do Zika e do vírus da febre amarela em uma linhagem de hepatócitos, e também foi capaz de gerar uma melhora do quadro clínico em camundongos infectados com dengue. Mas ainda é pouco sabido se a modulação metabólica via metformina ou estatina poderia impactar, de fato, na infecção com Zika no contexto neuronal. Então, torna-se evidente a necessidade de continuar esses estudos a fim de elucidar melhores meios potenciais de reduzir a neuropatogênese viral. Então, o objetivo desses estudos é averiguar se a modulação metabólica via metformina e estatinas poderia impactar na infecção com Zika no contexto neuronal. Como metodologia, foi usado as células de neuroblastoma humano da linhagem SH em meio DMEM e incubadas. Foi utilizado o isolado brasileiro ZIC PE243 e o vírus foi impactado em células C636 e posteriormente em células Vero, nas células de macaco. Titulação foi feita com FFU e confirmada por PCR. Foram utilizadas diferentes concentrações dos fármacos. A condição controle, no caso, é duplo negativa, porque não é tratada e não infectada. A condição ZIC-VMOI10, que é, na verdade, o número de partículas virais por célula, e também diferentes concentrações de metformina e rosuvastatina descritas na literatura. As análises estatísticas foram feitas por diferentes métodos, como o programa PIRAD, Prisma, foi feita a nova, e também outros testes de hipótese para confirmar. Como resultado, foi analisado, então, a análise de viabilidade por MTT, através de primeiro bloqueamento das células, e a redução do sal de MTT, que era primeiramente amarelo, e através da ação das enzimas NADH e NADPH, é reduzido visualmente a formação com a coloração roxa. A leitura foi feita no espectrofotômetro em observância de 570 nanômetros. Como resultados, na figura 1, é demonstrada a análise de viabilidade mitocondrial da célula por meio do MTT, após o tratamento com 1 hora com metformina, em diferentes concentrações, totalizando 96 horas de infecção. Então, primeiro, condição controle duplo negativo, diferentes concentrações do fármaco, e, por fim, o veículo DMSO, controle de morte. E na figura 2, análise de novo por MTT, na mesma linhagem celular, para agora o tratamento com rosuvastatina em diferentes concentrações, em 96 horas também. Já na discussão, o pré-tratamento com metformina não apresentou redução da viabilidade nas células de neuroblastoma no tempo de 96 horas, demonstrando, portanto, uma baixa toxicidade do fármaco nesse modelo celular. Contudo, a rosuvastatina se mostrou tóxica nas concentrações de 10 e 25 para esse modelo celular. A condição veículo também se demonstrou tóxica na concentração de 25 da droga, e a infecção ocorreu como esperado no pré-tratamento com metformina, resultando em uma menor viabilidade das condições infectadas. Contudo, no pré-tratamento com rosuvastatina, não houve uma redução da viabilidade celular na condição infectada. Como conclusão, foi observado que a metformina apresenta uma baixa toxicidade à linhagem neuronal das concentrações utilizadas, e enquanto a rosuvastatina é tóxica em 10 e 25 micromolar, e que esses fármacos não foram capazes de modular o curso da infecção positivamente ou negativamente, sendo necessário, então, maiores repetições a fim de se averiguar se esse fenômeno biológico se mantém, pois incongruências entre os dois estímulos ocorreram.
Obrigada.